E aí, povo lindo? Tiagão na área. Para quem não me conhece, sou professor de biologia. Trabalho lá com o grande mestre Crute no Aprovação Virtual e no Progressão. E hoje a gente vai bater os principais tópicos de biologia ali do Colégio Naval. Vamos resolver as questões com bastante tranquilidade, bastante calma, bisurando para vocês cada uma delas, beleza? Então, muita atenção e vamos lá. Então, olha só, galera, o primeiro tópico aqui que a gente vai destacar é citologia. Citologia tem uma relevância muito grande. E aí, o que a gente precisa marcar ali em citologia? Vamos começar com membrana plasmática. Pô, Tiagão, mas o que de membrana plasmática? Galera, vamos pegar composição, vamos pegar ali o modelo mosaico fluido. Por que chama modelo mosaico fluido? Descrito ali por Singer e Nicholson. Por que mosaico? O que é um mosaico? O mosaico ele é uma estrutura feita de várias partes, certo? E por que fluido? Porque a membrana não é estática. Então chama modelo mosaico fluido. De novo, por que mosaico? Porque é feito de várias partes, como por exemplo, glicoproteínas, fosfolipídio, que é um lipídio, formado por proteínas, então são várias estruturas compondo a membrana. E por que fluido? Porque ela não é estática. A membrana tem a capacidade de se adaptar à necessidade da célula. Agora, qualquer coisa se desloca? Claro que não. O que se desloca principalmente são as proteínas. Outra coisa importante dentro de histologia são as organelas. Galera, organela também é tranquilo. Como é que você vai estudar para organela? Faz uma tabelinha, coloca ali a organela e a função, beleza? Não tem mistério ali dentro de organelas, assunto bem tranquilo. E também um assunto que tem bastante relevância é divisão celular. Divisão celular, lembra, mitose e meiose. Beleza? Então é isso. Então vamos começar aqui. Primeira questãozinha aí. A divisão celular é um processo que ocorre nos seres vivos, por meio do qual uma célula chamada célula-mãe divide-se em células filhas, com informações genéticas relativas à espécie. Dependendo do tipo de célula, esta se dividirá por mitose ou por meiose. Então, vamos começar aqui já destacando um ponto importante. Ó. Dependendo do tipo de célula, esta se dividirá por mitose ou por meiose. Beleza, vamos aproveitar que fazer aqui um lembrete. Células somáticas. O que são células somáticas, Tiagão? Células somáticas são as células que compõem nosso corpo. Ué, mas óbvio, toda célula compõe nosso corpo. Sim, eu sei. Mas eu estou falando especificamente aqui, ó, células muscular. Estou falando aqui células nervosas. Essas células são células somáticas do fígado, hepatócitos e por aí vai. E nós temos também as células sexuais. As células sexuais vão sofrer meiose. Então, o macete aqui é esse, ó. Células somáticas, mitose. Células sexuais, meiose. E vamos lembrar mais um pouquinho? Ó, bem macetado, ó. Mitose. A mitose forma clone, galera, não esquece disso. Mitose forma clone. O que é um clone? São células iguais, beleza? Igual em que, Tiagão? Em tudo, material genético, carga genética, certo? A mitose vai formar células idênticas, células clone, tranquilo? Outro detalhe importante, quer dizer que uma célula diploide, 2N, dá origem a duas células diploide. Aqui está o detalhe, ó, carga cromossômica se mantém. Beleza. E na meiose? A meiose, ó, não esquece, reducional. O que isso quer dizer, galera?
quer dizer que ela vai reduzir a carga cromossômica. Então, eu vou ter assim, ó, uma célula diploide, 2N, vai dar origem a 4 células haploides. Então, ó, diploide, haploide, eu estou reduzindo a carga cromossômica, beleza? Então, macetinho rápido sobre divisão celular. Então, vamos ver o que a questão quer. A mitose, ó, beleza. Então, se ele está falando de mitose, ó, clone, células iguais, mantém a carga cromossômica. É importante por diversos motivos, exceto, galera, nós precisamos achar a errada, que na verdade é a certa. Então vamos lá, letra A. Substitui células mortas por outras novas? Perfeito. Células somáticas, tecido, corte. Você vai precisar dividir um processo de divisão celular intenso para regenerar o tecido. Então, ok. Regenera as partes lesadas do organismo? Acabei de falar. Então, se está certo, para a gente não vale. As células filhas são geneticamente diferentes das células mãe? Opa! Na mitose, ó, na mitose, células iguais, mesma carga genética. Então tá errado. Se tá errado, pra gente tá certo. Gabarito letra C de show. Show de bola. Tranquilo? Percebeu a maldade? Ele queria a errada. E isso às vezes passa batido. Muita atenção na leitura. É certo, é incorreto, não está certo. Você tem que ficar muito atento, porque às vezes isso passa batido. E nem sempre vem assim em caixa alta ou em negrito. Às vezes a banca deixa ali em minúsculo mesmo, que é para pegar o distraído ali. Certo? Muita atenção. Beleza? Questãozinha tranquilo. Gabarito letra C. Vamos para a próxima. Observe a figura abaixo. Bom, essa aqui é uma questão de organela. E aqui, ó, muitas vezes a gente olha a imagem e esquece de ver, de repente, uma legenda. Atenção, essa é uma imagem clássica de uma mitocôndria, mas por mais que você não soubesse, olha o detalhezinho aqui, ó. Mitocôndria. Beleza, algumas coisas importantes você tem que já dar o estalo aqui de mitocôndria. Primeiro, participa do processo biológico, respiração celular. O que respiração celular faz? Produz energia. Outra coisa, possui DNA próprio. Ou seja, a mitocôndria é uma organela autossuficiente. Qual outra organela que também possui DNA próprio? Cloroplasto, lá nos vegetais. Beleza? Então, vamos ver aqui o que essa questão está falando sobre a mitocôndria. Analisa as afirmativas abaixo sobre as mitocôndrias. Ó o detalhe aqui, ó. Sobre as mitocôndrias e a respiração celular. Processo celular fundamental para a vida. Então, a gente tem que associar as duas coisas. Então, vamos lá. As mitocôndrias são organelas membranosas, ou seja, envolvidas por membrana, que ficam imersos ao citoplasma das células. Bom, aparentemente, beleza, correto, tudo certinho. Tem a mitocôndria ela possui uma membrana externa e uma membrana interna, possui aqui uma região entre membranas, beleza, tudo certinho. Vamos para a próxima. Tais organelas são responsáveis pela respiração celular? Sim. Esse fenômeno permite a célula obter energia química contida nos alimentos absorvidos? Perfeito. Essa energia química aqui, galera, ó, é o ATP, certo? Ó, adenina trifosfato, beleza? Então, beleza, bateu certinho, 1 e 2, ok. Dentre os reagentes mais comuns na respiração celular estão as proteínas. Opa. Galerinha, olha só, rapidinho aqui, ó, respiração celular. Prioridade metabólica. O que é a prioridade metabólica, galera? Prioridade metabólica é o que o nosso organismo vai preferir para que ocorra este processo. Então, olha só, sempre, em primeiro lugar, sempre carboidrato.
Depois do carboidratos, lipídios. Depois dos lipídios, por último, proteína. E quando a gente chega a degradar proteína, é porque a coisa já não está muito boa. Por isso a gente tem aqui a nossa reserva de gordura. Para um atleta profissional, detalhezinho importante, não é interessante que ele fique com 0% de gordura. Por quê? O cara pega uma gripe, ele já vai começar a destruir proteína. O cara tem que ter uma reserva ali. E, aproveitando aqui o detalhe, ó, fórmula geral da respiração celular. Glicose mais oxigênio, produzindo gás carbônico mais água mais ATP. Lembrando que essa equação não está balanceada. A glicose, acho interessante que vocês saibam, ó, C6H12O6, moléculazinha clássica, beleza? Então, a 3 está furada. Tchau! Após a respiração celular são produzidos gás, oxigênio e energia. Energia, ok. Mas gás, oxigênio? Não. Oxigênio é reagente. Não, gás carbônico é o produto. Então, a 4 está fora. A respiração celular ocorre nas mitocôndrias das células animais. Nas células vegetais, o organelo responsável pela respiração celular é o cloroplasto. Beleza, ele tentou jogar aqui com a gente, mas não pegou. Por quê? Tanto nos animais quanto nos vegetais, quem é responsável pela respiração celular é a mitocôndria. E o cloroplasto? O cloroplasto é fotossíntese. Nada a ver com a história. Cloroplasto, ó, fotossíntese. Nós vamos ver também mais para frente um pouquinho. Então, a 5 também está fora. Nós temos aqui alternativas corretas apenas a 1 e a 2. Gabarito, letra A. Observa que essa questão a banca associou a organela com o seu processo. Isso também é muito comum. Então, se a gente vai estudar mitocôndria, a gente estuda também a respiração celular. Se a gente vai estudar cloroplasto, a gente estuda também fotossíntese. 2 processos biológicos muito importantes. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir. No nosso corpo ocorrem 2 tipos de divisão celular. A mitose nas células do corpo em geral. Olha aqui, ó, que eu falei para vocês agora, ó. Mitose nas células do corpo em geral. Isso aqui são as células somáticas. E a meiose nas células germinativas, que são as células sexuais, os gametas. No caso do homem, espermatozoide. No caso das mulheres, os ovócitos. Então, a meiose é o processo que dá origem ao espermatozoide e ao ovócito, beleza? Com relação à mitose e à meiose do corpo humano, é correto afirmar que... Então, vamos lá. A mitose, a partir das células iniciais com 46 cromossomos, forma as células com a metade. Ó, vamos pegar aqui o lembrete rapidinho. Mitose, clone, célula igual. Se 2N igual a 46, tem que produzir células também com 46. Então, letra A, furou. Letra B, a mitose é a divisão celular que forma os espermatozoides. Ó, a mitose, os espermatozoides e os óvulos? Não. Então, está fora. Na meiose, a partir de uma célula com 46 cromossomos, formam-se células com 23 cromossomos. Perfeito. Letra C. Por quê? Lembra, a meiose, ela reduz a carga cromossômica e a mitose mantém. Beleza? Então, muita atenção a estes detalhes. Beleza? Então, fechamos aqui a primeira parte de citologia. Vou virar a página e vamos para o próximo. Fisiologia, galera. Fisiologia também muito importante. Olha só, vou destacar aqui, ó, sistema digestório, sistema respiratório, sistema circulatório e também acrescento para vocês aí, ó, sistema endócrino.
que é um sistema que tem muita informação, tá? Não é um sistema assim trivial, mas ele não é difícil de estudar, porque você vai pegar os hormônios e você vai colocar as funções, só isso. Então você, tabelinha, hormônio, função e ação no corpo, só isso. Sistema digestório, vai trabalhar ali o que cada órgão faz, as glândulas anexas, fígado e pâncreas, vai colocar ali a enzima que atua. Então, sistema digestório também é simples. Sistema respiratório, vai trabalhar o que é uma hematose, vai trabalhar ali o equilíbrio do sistema respiratório, só isso. E o sistema circulatório, estrutura do coração e os vasos. Também não é um sistema muito complexo, beleza? Então, vamos ver aqui o que a gente, como é que a banca aborda aqui a fisiologia. Vamos ver. Durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro, os atletas, para atingirem melhores resultados, faziam uma dieta rigorosa com alguns alimentos específicos, como, vamos destacar isso aqui que é importante, como frango, ovos, banana, leite, pois possuem nutrientes que irão proporcionar ao ser humano força, velocidade e resistência necessária para a competição. Então tá, beleza. Vamos ver o que a questão está pedindo. Assinale a opção que indica a ordem correta dos órgãos que esses alimentos percorrem desde sua ingestão até a sua eliminação. Então, olha só, questãozinha sobre sistema digestório. Aqui está falando sobre o sistema digestório e, galera, bem básico. Por que bem básico, galera? Porque ele só está querendo que você saiba aquele caminho, o caminho do início ao fim. Então, você não precisa nem saber o que cada parte ali está fazendo, qual é a enzima que atua, qual é o pH, nada disso. Questão bem básica mesmo. Então, olha só. Boca, faringe, beleza. Esôfago, beleza. Esôfago não, estômago. Intestino delgado, ânus. Pô, a letra A cortou aqui um monte de parte do sistema digestório, tá furada. Boca, esôfago, pulou. O esôfago, esse canalzinho aqui no pescoço, pulou. Tinha que vir a faringe na frente. Tchau. Boca, faringe, beleza. Esôfago, estômago, beleza. Intestino delgado, intestino grosso e ânus, beleza. Olha só. Questão simples. Questão que a gente não perde tempo. Questãozinha que botou ali, marcou na prova, marcou o gabarito. Certo? Não perde tempo. Questão bem tranquila mesmo. Número 5. Assinale a opção que apresenta métodos contraceptivos de barreira hormonal, intrauterino, respectivamente. Vamos lá. Contraceptivos de barreira hormonal intrauterino. Então, aqui nós temos uma questão sobre sistema reprodutor. Então, olha só, galera. Contraceptivo de barreira, ou seja, que vai impedir que as células reprodutivas elas cheguem, no caso do espermatozoide, chegue até o óvulo. Camisinha masculina, beleza. Barreira é um contraceptivo de barreira, bateu. DIU não é uma barreira ou não é um contraceptivo hormonal. DIU, inclusive, chama dispositivo intrauterino. Então, tá fora. Camisinha masculina, beleza, contraceptivo de barreira. Pílula anticoncepcional, que é um contraceptivo hormonal, vai impedir a ovulação, fechou. E dispositivo intrauterino, olha só como é que a banca brinca com a gente, né? DIU significa dispositivo intrauterino e ele queria exatamente um contraceptivo intrauterino. Gabarito, letra B. Também não é uma questão de grau de dificuldade muito alta, uma questão também bem tranquila, gabarito letra B, certo? Questãozinha de sistema reprodutor. Sobre o sistema reprodutor, aconselho a você ver a estrutura ali do testículo, pegando o epidídimo e vendo a função de cada um deles, beleza? Dá uma olhada lá na nossa aula, rapidinho aqui, só para ilustrar. Testículo, produção do espermatozoide.
O epidídimo fica em cima do testículo. Epidídimo armazena o espermatozoide. Tubos deferentes vão conduzir o espermatozoide ali até a uretra para que seja eliminado. Então, uma questão também que pode acontecer, vasectomia. O que é a vasectomia? Eu vou cortar aqui o tubo deferente. E aí, normalmente, a questão traz assim, vai continuar tendo ejaculação? Vai normal. Por quê? Mais acima aqui um pouco nós temos a próstata, a vesícula seminal. Então, você tem ali a produção dos líquidos normalmente, mas o espermatozoide está aqui, O espermatozoide está no epidídimo. Então, continua produzindo espermatozoide, ele só não é mais liberado na ejaculação porque você tem um corte, certo? Então, outra questão também bem comum sobre o sistema reprodutor, beleza? Voltando aqui rapidinho, sobre o sistema digestório, que eu falei com vocês é o seguinte, uma tabelinha. Órgão, pH, substrato e enzima. Faz uma tabelinha dessa. Vou dar um exemplo. Estômago. Tá? Sabe que começa com a boca. Só estou dando um exemplo. Estômago. Qual o pH do estômago? pH ácido. A gente pode trabalhar aqui entre 2 e 5. Qual é o substrato que o estômago atua? Principalmente proteínas. Então, frango, clara do ovo. Qual é a enzima que atua no estômago? É a pepsina. Certo? Então, aí o bizu para você dar uma estudada sobre o sistema digestório. Você coloca os órgãos, coloca o pH que atua naquele órgão, o substrato que atua, que é principalmente digerido lá naquele órgão, e a enzima. Outra coisa importante também sobre o sistema digestório são as glândulas anexas, como por exemplo, fígado. O que o fígado faz? O fígado produz a bile. A bile funciona como um detergente. Ou seja, a bile emulsifica as gorduras para que ocorra a digestão. Então, é um detergente para as gorduras. Detalhe, o fígado produz, mas quem armazena é a vesícula biliar. A vesícula biliar armazena a bile, certo? Quem produz é o fígado. Outra glândula anexa é o pâncreas, vai produzir o suco pancreático liberado ali no intestino delgado. Então, isso aí são bizus do sistema digestório, tranquilo? Vamos ver aqui a número 6. Suponha que o total de alimentos produzidos no Brasil, alguns itens nutricionais sejam desperdiçados nas porcentagens apresentadas na tabela abaixo. Porcentagem aproximada de desperdício anual de itens alimentares no Brasil. Então, olha só, a tabela está aqui, não é de enfeite. Perde um tempinho, dá uma olhada. Então, nós temos soja, desperdício 20%, milho, arroz, peixe, cenoura, batata, laranja. Beleza. Se uma parcela de peixe, então vamos destacar isso aqui, da batata e da laranja desperdiçado fosse utilizado para alimentar 3 famílias carentes, um tipo de alimento para cada família, quais os principais itens nutricionais enriqueceriam a alimentação dessas famílias? Então, olha só, eu vou pegar cada um desses itens e distribuir nas famílias. Então, veja, vamos anotar isso aqui. Peixe. O que a gente tem aqui? Proteína. Batata. O que nós temos aqui? Carboidratos. E a laranja? Galera, a laranja, a gente vai incluir ela no grupo das vitaminas. Apesar de ela ter frutose, que também é um carboidrato, mas tudo bem. E outra, vamos dar aqui mais um detalhe. As proteínas são alimentos plásticos.
Os carboidratos, alimentos energéticos. E as vitaminas são alimentos reguladores. Os alimentos plásticos, eles vão formar o nosso organismo, participar da reconstituição de tecidos e tudo mais. Os alimentos energéticos são as fontes primárias de energia e os alimentos reguladores, eles vão participar, vão regular as funções do organismo. Então, olha só, já matamos a questão. Respectivamente, nós temos peixe, lipídio, lipídio é gordura. Não esquece, lipídio é gordura. Óleos, por exemplo, seria um azeite. Então, tá fora, já eliminamos letra A. Vitaminas, peixe, vitaminas? Também não. Peixe, carboidrato? Tá fora. Peixe é uma proteína? Beleza, bateu. Batata, carboidrato? Beleza. Laranja, vitamina, bateu. Letra D. Percebe uma coisa? É muito mais fácil você fazer a questão pegando esses detalhes, destacando, do que você tentar adivinhar. Quando você estiver lá fazendo sua prova, analisa a questão, destaca as palavras importantes, destaca os pontos importantes, porque é muito mais fácil. Não fica catando gabarito. Isso é loucura, galera. Não fica catando gabarito, beleza? Então, gabarito, letra D. Preencha corretamente as lacunas da sentença abaixo. Uma pessoa jovem com uma boa saúde quando ocorre a sístole, opa. Beleza, isso aqui é uma questão sobre sistema circulatório, tá? Vamos lá, galera. O que é uma sístole? A sístole, de maneira bem simples, é a contração das câmaras cardíacas. Calma aí, Tiagão. Como assim câmaras cardíacas? Simples, eu falo para você. Átrios e ventrículos. Então, eu tenho contração dos átrios, eu tenho a sístole atrial e eu tenho a sístole ventricular. Então, olha só. Sístole dos átrios. Espera aí. Sístole dos átrios. O que vai acontecer? Vai acontecer o bombeamento do sangue, né? Do sangue dos átrios para os ventrículos. Certo? Então, isso é a sístole dos átrios. Sístole ventricular. Então, o que acontece na sístole ventricular? Eu tenho bombeamento do sangue para os vasos. E aí, o que acontece? Que vasos são esses? Nós temos a artéria aorta e nós temos a artéria pulmonar. Então, olha só. Ocorre a sístole dos ventrículos, as grandes artérias, então já sei que ele vai bombear para as artérias. E a pressão sanguínea em seu interior atinge, em média, cerca de... Então, beleza. Vamos pegar aqui uma outra comparação importante sobre o sistema circulatório. Artérias e veias. Primeiro, as artérias são de grosso calibre.
Ou seja, as artérias são mais grossas. A artéria tem capacidade de contração e relaxamento. A artéria vai transportar o sangue arterial. A exceção apenas é da artéria pulmonar, que vai transportar o sangue venoso. Então, veias são delgadas, ou seja, são mais finas. Pouca capacidade de dilatação. E outra coisa importante sobre as veias é que elas possuem válvulas, que vai impedir o refluxo sanguíneo. Então, imagina aqui uma veia, e aí tem aqui uma válvula que impede esse refluxo sanguíneo. Então, olha só. Se tem uma pressão muito grande saindo ali dos ventrículos para a artéria aorta. Para ela suportar esta pressão, ela tem que ter uma capacidade de relaxamento. Porque pensa o seguinte, pressão do sangue veio. Ela tem que fazer o quê? Ela tem que dilatar. Para ela dilatar, ela tem que relaxar. Porque se ela contrair, ela fecha o calibre. Então, olha, eliminei aqui letra A e letra B. Não se alteram? Isso daqui é loucura. Eu estou entre C e D. E aí, é um dado um pouco técnico específico. Relaxam, é a letra C, o gabarito, e essa pressão, ela atinge aproximadamente ali 120 milímetros de mercúrio. Esse aí, galera, é o famoso 12 por 8, 12 por 6. Ah, tá 12, minha pressão tá 12 por 8. O que é esse 12? É exatamente esse 120 aqui, milímetros de mercúrio. Então, olha, se a pressão do sangue está vindo muito alta do coração, a artéria tem que relaxar, porque senão ela rompe. E essa pressão é aproximadamente de 120 milímetros de mercúrio. Essa pressão aqui, 80 milímetros de mercúrio, é a pressão de volta, certo? Então, por isso, gabarito letra C. Beleza, galera? Então, abordamos vários tópicos aqui dos sistemas e aí a gente fecha esse módulozinho ali de fisiologia. Lembrando, ó, só um lembrete aqui, ó. Sistema respiratório e sistema endócrino também são dois sistemas importantes para dar uma olhada. Beleza? Vou virar a página aqui e vamos para o próximo capítulo. Galera, agora a gente vai de genética. Genética também é um assunto bastante importante. Tem uma galera que tem uma certa dificuldade com genética, mas veja só, matéria tranquila. O que você vai estudar de genética? Primeira lei de Mendel e a aplicação da primeira lei. Importante também é herança ligada ao sexo. Que aí a gente vai trabalhar com os cromossomos sexuais. O que é a aplicação da primeira lei? Você vai pegar aqui uma ausência de dominância, vai pegar uma codominância e também um pouco de heredograma. Exatamente essa primeira questão que a gente está vendo aqui. E o macete de genética é o seguinte: ler com bastante tranquilidade e fazer os esquemas. Então vamos lá. O lóbulo da orelha é uma pequena proeminência que se situa na região inferior da orelha dos seres humanos. Beleza, até aí nada. Lóbulo solto das orelhas é uma característica condicionada por um alelo dominante. Então, isso aqui é muito importante. Ó. Lóbulo solto dominante. Tá bom. Para um pouquinho, lembrete.
Lembrete rapidinho. Gene dominante. O que é um gene dominante? É o gene que se manifesta. Ele é representado por letra maiúscula, Azão, Bzão, por aí vai. Gene recessivo. O gene recessivo só se manifesta aos pares. Então, a gente representa ele Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho e por aí vai. Alelo significa, é o gene que ocupa o mesmo locus. Então, olha só, falei grego? Calma aí. Você tem um cromossomo aqui, ó. Cromossomo aqui, outro cromossomo. Se os genes são alelos, então, azão desse lado, ele tem que ocupar o mesmo local, então tem que ser a mesma letra. Azão ou azinho, tanto faz. Então, se desse lado é Bzinho, desse lado tem que ser um outro B. Pode ser Bzão, 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 Bzinho, por aí vai. Então, se ele está dizendo que, se eu uso, por exemplo, nessa questão, letra A para o alelo dominante, eu tenho que usar o Azinho para o alelo recessivo. Ah, Tiagão, e se eu colocar a letra B, vai dar ruim? Vai dar ruim. Então, se você escolher a letra A, tem que ser a letra A para tudo. Então, olha só. A característica é o lóbulo. Lóbulo solto, dominante. Então, vou anotar isso aqui, ó. Lóbulo solto, azão. Consequentemente, o lóbulo preso vai ser recessivo. O homozigoto recessivo, opa, outro lembrete importante. Homozigoto. Mesmo gene. Homo igual. Então, ó, azão, azão, homozigoto, no caso dominante. Azinho, azinho, homozigoto recessivo. Qual seria o outro ponto? Heterozigoto. Então, genes diferentes. Exemplo, azão, azinho. Ué, Thiago, mas é tudo A. Eu sei que é tudo A, mas neste caso, o azão aqui está representando o gene dominante e o azinho o gene recessivo. Então, aqui eu tenho um heterozigoto. Poderia ser azão, bezão. Também é um heterozigoto. Beleza? Então, deixa eu arrumar isso aqui para gente. Jogo isso para cá, tecnologia maravilhosa. Jogo isso para cima para ficar aí o macetinho. Então, lóbulo solto, gene dominante, botei azão. O homozigoto recessivo, por sua vez, são os lóbulos presos. Então, já vou anotar isso aqui, ó. Lóbulo preso, azinho, azinho, porque é o homozigoto recessivo. Beleza, sendo assim, considere um homem heterozigoto se case com uma mulher com lóbulos presos e tenha 4 filhos conforme o heredograma. Então, olha só. Ele já disse para mim que o homem é heterozigoto. Então, esse cara aqui, ele é azão. Presta atenção aqui, criatura. Tá vendo esse filho homem número 2 aqui, ó? Ele tem o lóbulo preso. Ele é azinho, azinho. A mãe dele tem o lóbulo preso. Azinho, azinho. Beleza. Um azinho veio da mãe. O outro azinho só pode ter vindo de quem? Do pai. Por quê? Porque a primeira lei de Mendel diz exatamente isso. Que as características são determinadas por gene e esses genes se separam na formação dos gametas. Quando a gente estuda a meiose, isso fica claro. Então, o que eu quero dizer? Que este cara aqui, sendo azão, azinho, ele vai produzir um gameta azão e um gameta azinho, em igual proporção, 50% de cada. Veio o azinho da mãe, que só produz gameta azinho, o outro gameta veio do pai.
Então, formou aqui, ó, Azinho, Azinho. O 4, Azinho, Azinho. E o 1 tem lóbulo solto, azão. O 3, azão. Mas presta atenção, a mãe sendo Azinho, Azinho, ela só passou para os filhos Azinho. Então, completei aqui, ó. Vou fazer melhor para você, hein, criatura? Olha só aqui, ó, bisuração máxima aqui agora, ó. Vermelho pai, azul a mãe. Então, ó, só para você ver a marcação aqui, ó, o Azinho vindo da mãe, o Azinho vindo da mãe, um Azinho vindo da mãe, um Azinho vindo da mãe e o outro Azinho vindo do pai. Beleza? Ficou mais, não tem como ficar mais claro. Agora a questão tá morta. A questão tá morta, a questão tá feita. Quer ver, ó? Com a análise do heredograma acima é correto afirmar que, letra A, todos os filhos do indivíduo 2,2 terão lóbulos presos. Então, olha o que a questão está fazendo com você, ó. O indivíduo 2,2 é este daqui, ó. E o genótipo desse indivíduo é azão. Bom, todos os filhos do indivíduo 2,2 terão lóbulos presos? Eu não sei. Tem que ver com quem que ele vai casar. Se ele casar com uma menina que tem o lóbulo preso, todos serão. Porém, olha aqui, ó, você mata aqui, ó. Você mata aqui, ó. Ele é azão? De jeito nenhum. Ele é azinho. Letra A tá fora. Letra B. O indivíduo 2,1, tá aqui, ó, 2,1, é totalmente dominante e seu genótipo é azão? De forma alguma. Ele é heterozigoto e o genótipo dele é azinho. Então, tá fora. Todos os filhos do indivíduo 2,3, então tá aqui o 2,3, beleza? Terão pelo menos um gene para o lóbulo preso. E o genótipo desse indivíduo é azinho? Olha aí, rapaz, quase, hein? Ele errou no genótipo. O genótipo do indivíduo 2,3 é azinho e não azinho. Qualquer descendente do indivíduo 2,4, tá aqui, ó, receberá o gene para o lóbulo preso e seu genótipo é azinho. Pô, show! Matei. Por quê? Sendo esse indivíduo azinho, ele vai passar para frente um azinho. Então, qualquer descendente do indivíduo 2,4 receberá o gene para o lóbulo preso? Receberá. E ele é azinho? Perfeito. Letra D. Questãozinha tranquila, questão de análise de heredograma, certo? Só isso. Análise de heredograma, sem mistério. Vamos para a próxima. Leia a seguir leia o texto a seguir. Bom, vamos ver se precisa ler realmente. Com base no texto acima, ó, aqui quebrou a gente na solda. Então a gente tem que ler. Dentre as características transmitidas pelos pais, de pais para filhos, algumas dependem da presença ou ausência de um tipo específico de cromossomo. Assim, a determinação do sexo de uma criança. Então, olha só, vamos puxar aqui. Os homens, representados por quadrado, eles são XY. As mulheres, representadas por bola, são XX. Então, a gente diz que o homem é heterogamético porque ele vai ter um gameta X e um Y, um cromossomo X e um cromossomo Y, e a mulher é homogamética porque ela tem XX. Logo, a mulher só passa para frente o cromossomo X e os homens vão passar o cromossomo X ou o Y. Em que proporção? 50%. Por quê? Porque só tem 2. Então, lá na separação, na formação dos gametas, eu só posso ter um gameta X e eu só posso ter um gameta Y. Certo? A mulher não. A mulher só produz gameta X. Beleza? Então, vamos lá. No homem, o par de cromossomos sexuais é formado por cromossomos de tamanho diferente e na mulher, os cromossomos do par sexual são do tamanho semelhante. A mulher é XX, o homem é XY.
É importante considerar que o par de cromossomos sexuais existe em todas as células do corpo dos indivíduos. Entretanto, o espermatozoide conterá apenas um dos dois cromossomos possíveis, ou X ou Y. Está aqui, já fiz o esquema para vocês. Então, beleza, o texto nem trazia tanta informação assim, ele só estava trazendo essa ideia dos cromossomos sexuais. Está aqui, ó. Beleza? Assinale a opção que apresenta a probabilidade de um casal ter um menino como primeiro filho e o par de cromossomos sexuais do menino. Então, beleza. Menino, XY. Ó, tchau, tchau, tchau. Ou é a letra D ou é a letra E. Aqui tem uma crueldade com você, porque ele está dizendo assim, ó, qual é a probabilidade do casal ter um menino como primeiro filho? Beleza. Se ele tivesse continuado a história, tipo assim, o primeiro filho, depois uma filha, aí a gente teria que calcular alguma coisa. Mas como ele quer o primeiro filho, e quem vai determinar o sexo aqui, no caso, é o homem, por quê? A mulher vai trazer o X, ó. Quem vai determinar o sexo é o Y, para formar o menino. O homem passa para o filho o Y. A mãe passa para o filho o X. O homem passa para a filha um X. E a mãe passa para a filha o outro X. Então, galera, questão maliciosa. Questão muito maliciosa. Por quê? A resposta é letra E, 50%. Por quê? Porque é isso ou isso. Eu tenho 50% de chance de ter X e eu tenho 50% de chance de ter Y. Não tem outra possibilidade. 3/4, lembre-se, 75%. Que 75% é esse? Não tem. Ou é uma coisa ou é a outra. Ou é X ou é Y. Gabarito, letra E. Questão complexa, mas não difícil. Tinha que prestar atenção no texto. Muita atenção no texto. Beleza? 10. O albinismo é um distúrbio genético humano causado por um gene autossômico recessivo. Opa! Já entregou aqui para mim de bandeja. Então, já vou fazer minha anotação aqui, ó. Albino recessivo. Azinho, azinho. Indivíduos albinos são caracterizados pela ausência parcial ou total de pigmento na pele, no cabelo e nos olhos. Essas características seguem os padrões de herança da primeira lei de Mendel, símbolos azão e azinho, beleza. Assinale a opção que apresenta a probabilidade de nascimento de uma criança, ó, destaca isso aqui que é importante. Uma criança, qual o detalhe da criança aqui, galera? Criança não tem sexo. Ah, Tiagão, é óbvio. Não, não é óbvio. A gente está falando de genética. Por quê? Porque se a questão tivesse pedido assim, ó, qual é a probabilidade do casal ter um filho do sexo masculino, a gente teria que incluir a probabilidade de nascer um menino. No caso, 50%. Então, se ele fala uma criança, ele está tirando da jogada essa possibilidade, entendeu? Com pigmentação normal, opa, ou seja, não albino, descendente de uma mulher albina e um homem heterozigoto. Galera, eu gosto de fazer heredogramas para facilitar a compreensão. Então, olha só, eu tenho um cara aqui que não é albino e uma mulher albina, pintei, eles querem ter uma criança não tem sexo representado por losango, que não seja albino. A questão já está morta, a questão nasceu morta. Por quê? Olha só, se ele disse para mim que o homem é heterozigoto, azão azinho, você só precisava lembrar desse detalhe aí, que é heterozigoto. Se a mulher é albina e ele já disse para a gente que o albino é recessivo, azinho, azinho. Acabou, a questão já está feita. Vai fazer aqui, ó, a distributiva, vamos fazer aqui o cruzamento, só para lembrar, ó. Você pode fazer o cruzamento por método distributivo, este com este, este com este, este com este, ou este com este, ou você pode fazer o tabuleiro de Punnett. Fica a seu gosto. Como é que você constrói o tabuleiro de Punnett? É tipo um jogo da velha. Você vai organizar os gametas, então aqui, ó, azão, azinho, azinho, azinho. Aqui ficou meio esdrúxulo aqui o troço. Deixa eu dar uma corrigida aqui, porque o toque não deixa.
E aí você faz o cruzamento do mesmo jeito, ó. Eixazão com eixazinho, eixazão com eixazinho, eixazinho com eixazinho, eixazinho com eixazinho. Eu, particularmente, gosto de fazer distributivo. Eu acho mais rápido. Azão, azinho, azão, azinho. Azinho, 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 azinho. É o mesmo resultado. Como ele quer uma criança não albina, então preste atenção, não albina, está aqui, ó. Eu tenho duas possibilidades em 4. 1,5 ou 50%. Beleza? Gabarito, letra C, 50%. Ah, Tiagão, e se ele tivesse pedido o sexo, tipo um menino ou uma menina, como é que você faria? Olha só, se ele quer não albino e do sexo feminino, olha o detalhe do e. Eu multiplico os eventos, ó. Então ficaria 1,5 vezes 1,5, daria 1/4 ou 25%. Viu como é que o sexo faz diferença? Então, se é criança, desconsidera o sexo. Não precisa multiplicar. Se ele considera o sexo, você vai multiplicar por 1,5, certo? Detalhe, por que eu estou multiplicando? Porque ele quer uma coisa e a outra. Se ele quisesse uma coisa ou a outra, aí você somaria os eventos. Por exemplo, qual é a probabilidade desse casal ter um filho albino ou uma filha não albina, certo? Então você faria um filho albino, a gente já sabe, 1/4. Uma filha não albina, vai dar o mesmo 1/4, porque aqui nesse caso 50% para cada um. Então você faria 1/4 mais 1/4, certo? 1/4 mais 1/4. Show? Bases iguais, repete, questãozinha fácil, fácil também. Belezinha? Genética não é uma matéria complicada, não é uma matéria difícil. Tranquilo? Então, fechamos aqui o nosso módulo de genética. Deixa eu virar a página aqui e vamos para o próximo. Seres vivos. Bom, percebeu que tem muita questão dentro de seres vivos, não é isso? Por quê? Porque aqui dentro de seres vivos, eu estou pegando desde micro-organismos, bactéria, protozoários, vírus, fungos, estou pegando também os animais e os vegetais, certo? Seres vivos. Neste caso aqui, para a nossa aula aqui, eu englobei tudo, mas é interessante que você estude separadinho. Micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários e fungos e animais e vegetais, beleza? E aí as questões são diversas. Então vamos lá. Diversas doenças que acometem seres humanos são causadas por micro-organismos. Duas doenças comuns são o tétano, beleza? Deixa eu destacar isso aqui, e a candidíase oral, que é o famoso sapinho, que são causados pelas bactérias Clostridium tetani, que pode penetrar no organismo por cortes, como pele de objetos contaminados. Já a candidíase oral, também chamada de sapinho, é causada principalmente pelo fungo Candida albicans, que é encontrado na nossa flora microbiana. No entanto, quando o sistema imunológico está enfraquecido, a população de fungos aumenta, causando a infecção de boca. É o que eu falo sempre para meus alunos. Todo mundo tem sapinho? Todo mundo tem sapinho. Quando foi que você pegou sapinho? Quando você beijou a primeira vez. Que isso, professor? Não beijei ainda não. Beijou. Lá quando você nasceu, a enfermeira falou, não beija a criança. Chegou seu tio e falou, que filhotinho lindo. E deu um beijo. Ali você já pode ter pego o sapinho. Claro, galera, que eu estou extrapolando, estou brincando, mas é só para você ter uma ideia. E aqui o trecho traz uma coisa importante. O sapinho ele só se manifesta quando você está com o sistema imunológico deprimido ali. E aí é chamada de uma infecção oportunista. Sendo assim, assinale a opção que apresenta respectivamente a característica de bactérias e fungos. Beleza? Olha só, bactérias. O que a gente tem aqui de importante para destacar sobre as bactérias? Primeiro, são procariontes. O que é isso? Procarionte não tem núcleo individualizado, não tem organelas membranosas, beleza?
unicelular, ou seja, só possui uma única célula. Então, essas duas características aqui são fundamentais. Você tem que saber, tem que saber. Sobre fungos, olha só, eucariontes. Opa! Eucarionte, núcleo definido por uma membrana, chamado carioteca, organelas membranosas, então já é bem diferente. Outro detalhe, uni ou pluricelular. É isso aí. Ou seja, temos fungos que são unicelulares, como por exemplo o levedo, e temos fungos que são pluricelulares, como por exemplo os cogumelos. Então essas duas características tem que saber. Outra coisa legal aqui que é comparativo. Bactéria tem parede celular. Beleza. A parede celular das bactérias é de uma substância chamada peptidoglicano. De novo, hein? Ó. Peptidoglicano. Tem que falar rápido, senão trava. Peptidoglicano. E os fungos também têm parede celular. Só que a parede celular dos fungos é de quitina. Inclusive, detalhe, é o fato de a parede celular ser de quitina, o fato de não serem autotróficos e o fato de armazenarem glicogênio é que fungos saiu do reino vegetal. Isso aí foi de graça para vocês aí, o bisurão aí na tua cara aí, ó. Fungos não faz mais parte do reino vegetal, por quê? Parede celular não é de quitina, não armazena amido, não é autotrófico, não tem cloroplasto nem clorofila, beleza? A parede celular dos vegetais é de celulose. Os vegetais têm clorofila e cloroplasto. Os vegetais armazenam amido, beleza? Parede celular das bactérias, de novo, ó, rápido, peptidoglicano, que é um composto à base de carboidrato e proteínas. Então vamos lá. Sobre bactérias e fungos, respectivamente, nós temos bactéria unicelular, ok. Bactéria procarionte, ok. Com parede bacteriana, beleza, ok. Fungo unicelular eucarionte com parede de quitina, ué, assim na primeira? Assim na primeira, show, já foi. A letra B, multicelular, está fora. A letra C, unicelular, poderia ser. Ó, eucarionte, bactéria não é eucarionte, está fora. Letra D, multicelular. Letra E, multicelular. Tchau, tchau. E aqui, ó, tchau. Questãozinha simples. Olha o detalhe também na letra B, ó. Parede celular de celulose para fungo. Também totalmente errado. Beleza? Então, questão simples. É só lembrar desses detalhezinhos. Vamos para a próxima. Observe as definições dos grupos vegetais 1, 2 e 3. Então, olha só. Sobre os vegetais, vamos lá. Vegetal é muito grande, tem muita informação. Os grupos são briófitas, pteridófitas e gimnospermas. E nada, tem mais um. E angiospermas. Vou começar de baixo para cima. Angiospermas, flor e fruto. Principal característica. Gimnospermas, semente. E já tem estrutura reprodutora, que é o estróbilo. Pteridófitas, vaso condutor de seiva. Briófitas, não tem nada. Não tem vaso condutor de seiva. Não tem caule, raiz e folha, são estruturas mais simples. Agora vou de cima para baixo. Briófitas, altamente dependente de água para reprodução. Pteridófitas, também depende de água para reprodução. Gimnospermas e angiospermas, não dependem mais da água para reprodução. Surge o pólen, surge o tubo polínico. Beleza? Galera, muita informação aqui, vamos ver com calma. Primeiro tópico aqui para a gente analisar, vou destacando os pontos importantes. São vegetais simples que não possuem verdadeiras folhas, caules e raízes. Você nem precisa terminar de ler, mas vamos lá.
nem possui tecido especializado no transporte de água. O que é isso? Não possui xilema e nem floema. Não possui vaso condutor de seiva. Não vou perder tempo. 1. Briófitas. Beleza? Vamos ver o 2. São vegetais que dependem da água para a reprodução. Beleza, mas eu já eliminei briófitas, então só pode ser pteridófitas. Não apresentam semente, entretanto apresentam caule, raiz e folha. Beleza, pteridófita. Como é que a gente mata? Depende de água para a reprodução, mas não tem semente e já tem estruturas mais complexas. Então, pteridófitas. Você está se perguntando aí o que é uma pteridófita? Samambaia. Casa de vó tem muito. 3. São vegetais que não dependem da água para a reprodução, ou é gimnosperma ou angiosperma. Geralmente os grãos de pólen são levados pelo vento. Opa, já sei quem é. Até os elementos reprodutores femininos apresentam semente, mas não apresentam frutos. Já dava para ter matado lá atrás. Aqui estamos falando da gimno. Galera, pólen levado pelo vento. Polinização anemófila. Polinização, vou escrever aqui para você, ó. Anemófila. Polinização pelo vento. Isso é uma característica muito forte na gimnosperma. Por quê? Porque a estrutura reprodutora, o estróbilo, não tem cor, não tem cheiro, não atrai polinizador. Então, o vento é que vai levar esse pólen e vai encontrar ali o estróbilo feminino para que ocorra a fecundação. Então, 1, 2 e 3 são, respectivamente, nessa ordem, né? Respectivamente, algas, no, briófitas, no, briófitas, pteridófitas, gimnospermas. Opa, já está aqui, ó, letra B, gabaritozinho aqui, letra B. Briófitas, gimnosperma e angiosperma, não. Pteridófitas, gimnosperma, também não. Angiosperma não apareceu nem de perto em nenhuma dos textos aí. Beleza? Questão também não muito complexa, questão média ali, beleza? Questão bem tranquila de a gente fazer. É só ir fazendo assim como eu faço. Vai destacando os pontos importantes, que não vai dar errado. Próxima questão. Assinale a opção em que todas as características descritas pertencem aos quinidários. Então, agora aqui a gente já está falando dos animais. Os quinidários são os primeiros animais ali a possuir algum tipo de melhoria, como, por exemplo, cavidade gástrica. Os animais, o anterior a ele, os poríferos, não tem nada, não tem tecido diferenciado, não tem absolutamente nada. Então, vamos ver aqui o que tem para a gente analisar. São animais que não possuem tecido definido, nem órgãos e sistemas. Apresentam orifício em todo o corpo, pelos quais a água penetra. Galera, ele está descrevendo poríferos, então está fora. Apresentam um corpo achatado dorsalmente, possui tubo digestório incompleto, com apenas uma abertura. Galera, ele está descrevendo os plateumintos, vermes achatados, beleza? Então, tá fora. Observa que nessa questão, apesar de ele estar pedindo dos quinidários, ele traz características de todos os animais invertebrados, todos não. Até agora trouxe características aqui de poríferos e plateumintos, os invertebrados. Corpo com abertura única, beleza? Boca que fica em contato com uma cavidade gastrovascular, interessante, porque são os primeiros a possuir isso. Apresenta, dentre as células epidérmicas, célula especializada com uma cápsula, o nematocisto, que contém o líquido urticante. Beleza, obrigado. Galera, quinidários são a água-viva, são as anêmonas. As águas vivas são responsáveis por aquela queimadura gostosa ali na praia no verão, tá ligado? Qual é a célula que causa essa queimadura? São os nematocistos, beleza? Também podem ser chamados de quinidoblastos. O que é isso? É uma estrutura que vai liberar ali uma substância urticante que, no nosso caso, pode causar queimaduras. Então, por isso, o gabarito letra C. Tranquilo? Olha só.
letra D, são animais de corpo mole. Está falando dos moluscos. São animais de corpo longo e cilíndrico, afilado nas extremidades. Ele está falando dos nematóides, certo? Então, observa que trouxe ali características principais de todos os filos. Então, muita atenção. Estudar as principais características dos filos dos invertebrados. Filo molusca, filo anelida, artrópoda, tem muita coisa importante. Falar sobre, por exemplo, a questão da metamorfose. Isso tudo são questões clássicas, beleza? Gabarito, letra C. Vamos para a próxima. Observe a figura e o texto abaixo. Olha aqui, ó, de novo a figura trouxe para a gente aqui, ó, pteridófitos. Beleza. Samambaia. Plantas vascularizadas com esporos. Ó, entregou para a gente aqui muita informação importante. Vamos ver aqui o que essa questão está querendo. Há aproximadamente 400 milhões de anos, surgiram as primeiras pteridófitas. Florestas se desenvolveram formadas basicamente de pteridófitas com vários metros de altura. Milhões de anos depois, alterações climáticas sepultaram essas selvas. Com esse fato, as pteridófitas contribuíram para os atuais depósitos de carvão. Atualmente, a importância das pteridófitas para o homem restringe-se ao valor ornamental. Samambaias e avencas embelezam casas e jardins. Assinale a opção que apresenta as informações corretas sobre os pteridófitos. Então, vamos lá. Garganta secou aqui, bisurando para vocês, hein? Característica das pteridófitas. Assim como as primeiras pteridófitas, a maioria das atuais só apresenta reprodução só. Olha, toma muito cuidado com isso aqui. Esse só apresenta reprodução sexual é complicado. Formam-se esporos na superfície inferior da folha e que liberam os gametas. Então, esses esporos vão formar o gametócito. O gametófito é que vai dar origem aos gametas. Então, você não tem só reprodução sexuada também. Divergindo das primeiras pteridófitas, a maioria das pteridófitas atuais possui folhas modificadas que produzem sementes. De jeito nenhum. Tchau. Assim como as primeiras pteridófitas, as pteridófitas atuais apresentam um sistema de vaso condutor de seiva, beleza, que favorece a adaptação ao ambiente terrestre, pois facilita o transporte de água pelo corpo vegetal. Interessante, tudo tranquilo, pode ser. Vamos ver a letra D. Diferindo da maioria das pteridófitas atuais, as pteridófitas ancestrais apresentavam vasos condutores. Opa, tudo bem. Mas as pteridófitas atuais também possuem. E ele está dizendo que é diferente isso. Não é. Divergindo das primeiras pteridófitas, a maioria das pteridófitas atuais apresenta o cauloide. E assim, os nutrientes são transportados célula a célula. De jeito nenhum. As pteridófitas atuais possuem vasos condutores de seiva. Então, ficou nisso mesmo o gabarito, letra C. Certo? Questão média para difícil. Precisava de algumas informações ali importantes sobre as características das pteridófitas. Destaco: presença de caule, raiz e folha, presença de esporos que produzem não é semente, certo? O soro produz os esporos produzem o gametófito. Lembra desse ciclo reprodutivo dos vegetais. Olha só. Esporófito produz o esporo produz o gametófito, o gametófito produz gametas, os gametas produzem o zigoto e o zigoto forma uma planta nova. Detalhe importante, o esporófito é diploide, o esporo é haploide, o gametófito é haploide, todos os gametas são haploides, o zigoto é diploide, tá? Não esquece disso. Outro macetinho para você aqui, ó. Se aqui é diploide e aqui é haploide, então ocorreu uma meiose. Se aqui é haploide e aqui é haploide, então ocorreu uma mitose. Lembra? Mantém a carga cromossômica. Entre gametas só acontece uma coisa: fecundação.
Se aqui é diploide, aqui é diploide, aqui aconteceu uma mitose. Isso daqui também cai bastante. Muita atenção, beleza? Vamos aqui para a próxima. Assinale as afirmativas a seguir sobre o processo de fotossíntese. Aqui, essa questão apareceu aqui em seres vivos porque está relacionado com os vegetais. Então, vamos ver aqui. Deixa eu vir aqui para baixo, trazer algumas informações importantes para vocês aqui sobre a fotossíntese. Vou usar a tecnologia aqui. Joguei para cá. Opa! Joga aqui mais um pouquinho para o canto. Cortou. Sabia que ia cortar. Pera aí. Fica tranquilo aí que vai dar tudo certo. Opa! Beleza. Agora, olha só. Fotossíntese. Algumas coisas importantes sobre a fotossíntese. Primeiro, a fórmula geral. CO2 mais água. Você já vai entender por que eu fiz essa cor diferente. Produz glicose, C6H12O6, mais oxigênio. Opa! Viu da onde vem o oxigênio da fotossíntese? Vem da molécula de água. A fotossíntese pega o gás carbônico e transforma em glicose, certo? Outra coisa importante sobre a fotossíntese é a clorofila. A clorofila é um pigmento que absorve luz solar. Absorve todo o espectro de luz solar? Não, principalmente o azul e o vermelho, tá? Não absorve todo o espectro. Outra coisa importante sobre a fotossíntese são as etapas. A fase clara ocorre na membrana do xilacoide, que está lá no cloroplasto. E a fase escura ocorre no estroma. Então, lembre-se também, fotossíntese, cloroplasto. Beleza? Não esquece, criatura. Vamos ver o que essa questão está querendo sobre fotossíntese. Beleza? Vamos aqui destacando os pontos mais importantes. Na fotossíntese, o gás carbônico e a água são reagentes. Opa, perfeito. A glicose e o gás oxigênio são os produtos. Beleza. Essa daqui foi perfeita. Tudo certinho. Então, a 1, ok. As plantas terrestres obtêm o gás utilizado como reagente na fotossíntese, normalmente do ar atmosférico. Esse gás penetra nas folhas principalmente através do pecíolo, também utilizado na respiração. Aqui foi uma maldade com vocês. Na verdade, isso aqui vai entrar por uma estrutura chamada estômato. Entra pelo estômato. Beleza? A 2 está errada, por isso. 3. Nas folhas dos vegetais existem células portadoras de clorofila, um pigmento esverdeado que é capaz de absorver energia solar. O processo denominado fotossíntese ocorre nessas células. Redondinho, beleza, fechou. 4. Parte das substâncias produzidas por uma planta durante a fotossíntese é utilizada pela própria célula onde ocorreu o processo e parte é exportada para as demais regiões da planta por meio... Opa! Galera, olha só, vasos lenhosos, xilema. Xilema transporta água e sais. Água e sais você conhece como seiva bruta. Seiva orgânica, que é a seiva elaborada, é transportada pelo floema. Floema. O floema pode aparecer também com o nome de lenho. Lenho nada. Presta atenção, pô. Liber. São os vasos liberianos, certo? Seiva elaborada, floema ou liber, ou liberiano.
Vaso lenhoso é o xilema, água e sais minerais. Então, essa está fora. Parte do gás produzido no processo da fotossíntese é utilizado pela própria planta em outro processo denominado respiração celular. Perfeito, ó. Lembra, se você olhar com carinho, você vai ver que isso daqui é uma respiração celular ao contrário, ó. Oxigênio mais glicose produzindo gás carbônico e água. Então, a 5 está ok. Fechou. Eu tenho 1, 3 e 5. Gabarito letra A. Beleza? Questãozinha também bem maldosa, bem maliciosa. Tem que prestar muita atenção. Analise as afirmativas sobre os fatores que são levados em conta nos processos utilizados para conservar alimentos. Vamos lá, vamos ver o que essa questão está trazendo. Os micro-organismos dependem da água líquida para a sobrevivência. Deu um cortezinho aqui, ó. Dependem da água líquida para a sobrevivência? Tá. Qualquer ser vivo deste planeta depende da água líquida, mas não depende só de água. Mesmo uma bactéria precisa de matéria orgânica. Lembre-se, as bactérias elas podem ser heterotróficas ou autotróficas. Elas vão precisar da matéria orgânica para a produção de energia. Então, essa número 1, ela é ardilosa, para dar a entender que depende apenas de água. E isso está errado. Os micro-organismos necessitam de temperaturas adequadas para crescer e se multiplicarem. A multiplicação de micro-organismos em geral é mais rápida entre 25 e 45 graus aproximadamente. Sim, essa daqui é uma frase genérica. Bactéria se desenvolve muito nessa temperatura. Os fungos também, porque depende da umidade. Então, beleza. As transformações químicas têm maior rapidez quanto maior for a temperatura. Tá, interessante. Só que isso aqui também pode dar pano para manga, galera, porque tem um limite para esse aumento de temperatura. Vamos ver. Há substâncias que, acrescentadas ao alimento, dificultam a sobrevivência ou a multiplicação de micro-organismos? Beleza, os conservantes fazem isso. No ar, há micro-organismo que encontrando alimento, água líquida e temperatura adequada, cresce e se multiplica. Essa daqui fez muito mais sentido. Sobre esse assunto, lê-se em uma embalagem: leite longa-vida. Após aberto, é preciso guardá-lo em geladeira. Assinale a opção correta sobre os fatores dentre os apresentados que atuam na deterioração rápida do leite, caso uma pessoa não siga tal instrução, principalmente no verão tropical. Entendi. Se a pessoa não seguir a questão 2, a questão 3 e a questão 5, o leite vai estragar. Deu para entender agora. Por isso, o gabarito letra C. Olha só, a questão traz aqui uma série de processos e traz uma situação específica. Após aberto o leite, qual o processo que a pessoa não seguindo, isso vai fazer com que o leite estrague mais rápido. Então, se não deixar na geladeira, você tem temperatura ideal para a reprodução do micro-organismo. Perfeito. Transformações químicas ocorrem em temperaturas mais elevadas, daí a ideia da geladeira. Perfeito. Os micro-organismos no ar vão fazer com que o leite estrague mais rápido. Perfeito. Por isso, 2, 3 e 5. Gabarito, letra C. Mesmo que não fosse esse contexto, a 1, ainda assim, também não seria apropriada, porque você tem ali uma situação onde só depende de água, e não é só isso, beleza? E aí também, a substância que é acrescentada no alimento dificulta a sobrevivência ou multiplicação de micro-organismos. Alimentos enlatados recebem esse tipo de substância. No caso do leite, uma vez aberto, você tem que consumi-lo porque o micro-organismos no ar, temperatura elevada, vão fazer com que esse leite coale mais rápido, com que esse leite estrague mais rápido. Por isso, gabarito letra C. Beleza, galera? Esse foi o nosso módulo de
micro-organismos. Muito conteúdo, muito bizu. Vamos para o nosso último módulo, módulo de ecologia. Também é um assunto que aparece muito. E ecologia, galera, olha só. Ecologia aqui, a gente tem que destacar o importante aqui, ó. O que você vai focar em ecologia? Você vai focar em relações ecológicas. Opa, deu uma espanada aqui. Relações ecológicas. Você vai focar em, aqui dentro de relações ecológicas, lembra, harmônica e desarmônica. As relações harmônicas, positiva, positiva ou positiva, neutra. Desarmônica, positiva, negativa. Você vai focar também em cadeia e teia alimentar. Também fluxo de energia. Então, tudo isso daí, galera, importantíssimo dentro de ecologia. Vamos ver aqui a primeira questão. Dá uma lubrificada no gogó. Vamos lá. Um aluno do curso de doutorado em biologia queria entender as relações biológicas que ocorriam entre 5 espécies de protozoário diferentes. K, X, Y, Z e W. Tudo bem. Ele, a princípio, cultivou as espécies separadamente. Gráfico 1. Ó, vamos parar um pouquinho e vamos dar uma analisada nesse gráfico. Quando as espécies eram cultivadas separadas, todo mundo tinha um certo crescimento. Então, aqui, ó, densidade populacional em dias. Então, a K cresceu um pouco mais, a X cresceu tal, mas houve crescimento. E depois, reunidas 2 a 2, gráfico 2, 3 e 4, fornecendo-lhe diariamente quantidade constante de alimento, os gráficos a seguir mostram as curvas de crescimento populacional das espécies em diferentes situações. Então tá. Muita calma nessa hora. Observa que sozinha todo mundo dava um jeito ali de sobreviver. No gráfico 2, Z e W estão juntas. E observa uma coisa. W cresceu muito mais do que quando estava sozinha. E Z cresceu muito mais de quando estava sozinha. Então, galera, Z e W estão desenvolvendo uma relação harmônica. Por quê? Porque está sendo positivo para as duas. As duas estão crescendo, certo? Então, vamos lá. X e Y também está sendo cultivada junta, que é o gráfico 3. E aí, X e Y também estão se dando bem. Y cresceu um pouquinho, X cresceu um pouquinho do que estava crescendo, então aqui também é positivo, positivo. Também é uma relação harmônica. Beleza. No gráfico 4 aqui, observa uma coisa. K despencou. Aqui, ó. E K, quando estava sozinha, crescia bem a beça. X estava embaixo dele ali. X prevaleceu e K foi sucumbido. Então, o que está acontecendo aqui? Uma relação desarmônica. Um está sofrendo prejuízo. Então, veja só, eu não disse que tipo de relação está ocorrendo. Eu só identifiquei que ela é positiva. Por quê? Vamos ver aqui, ó. Que tipo de relação ecológica é apresentada nos gráficos 2, 3 e 4, respectivamente? 2, 3 e 4. Harmônica. Predação na saída. Aqui, ó. Pronto. Predação é uma relação desarmônica. Eliminei. Ó, predação desarmônica. Eliminei. Então, nós temos B, C e E. Sociedade. Ok. Sociedade é uma relação harmônica? Perfeito. Mas é uma relação harmônica intraespecífica. Olha só. Intraespecífica
Intraespecífica, galera, mesma espécie. E olha só o que eu falei para vocês de ler com cuidado. Olha só, 5 espécies de protozoários diferentes. Então, se são espécies diferentes, nós temos uma relação interespecífica, que é exatamente espécie diferente. Sacou a maldade? Por isso, cortei letra B. Então, só pode ser a letra C ou a letra E. Mutualismo, harmônica, perfeito. Olha de novo aqui a maldade, colônia, também é uma relação intraespecífica. Cortei mutualismo, protocooperação e predação. Mutualismo, harmônica, interespecífica, ok? Protocooperação, harmônica, veja, ao meu ver, não ia fazer diferença se trocasse aqui mutualismo e protocooperação. O fato é que as duas estão se ajudando. Porém, o detalhezinho aqui pode ser, de repente, essas duas juntas aqui, mas não justifica. Predação, relação desarmônica, gabarito, letra E. Olha só, duas maldades nessa questão. A sociedade e a colônia. E, ó, tem que prestar atenção no texto. Não sai pulando a questão só porque tem textão, tá? Não faz isso. Lê com calma. Olha a informação fundamental para a resolução da questão aí. Beleza? Então, vamos para a próxima. Observe o gráfico a seguir que apresenta as quantidades relativas de 3 categorias de... de novo, organismos diferentes, A, B e C, em 3 ambientes distintos. Opa, vamos ver o que essa questão quer. Ambiente 1, vegetação, lagartas e coelhos, cobras e raposas. Galera, provavelmente nós estamos falando de uma cadeia alimentar. Vamos lembrar aqui rapidinho, deixa eu puxar aqui, A cadeia alimentar, ela é uma forma linear de representar o fluxo de energia. Então, olha só, eu tenho aqui sempre, primeiro, o produtor, é o indivíduo que vai converter a energia luminosa em energia química dos alimentos. Depois eu tenho o consumidor primário, que vai ser um herbívoro. Depois eu tenho o consumidor secundário, que vai ser um carnívoro ali de pequeno porte. Então, eu tenho aqui os organismos A, B e C em 3 ambientes diferentes. E aqui eu já, antes da leitura, eu já percebo uma coisa na análise do meu gráfico. Vegetação é o produtor. O produtor aqui no ambiente 1 está muito baixo e o consumidor secundário, primário aqui está muito alto. Então, ele vai detonar o meu produtor. Provavelmente esse ecossistema vai acabar. Olha só o ambiente 2. Produtor aqui, legal. Consumidor primário, legal. Consumidor terciário, pô, legal. Consumidor secundário, desculpa. Então, esse ambiente 2 aqui é um ambiente condizente com uma cadeia alimentar. Olha só o ambiente 3. Produtor baixo, consumidor primário muito alto, consumidor secundário muito alto. Isso aqui está meio também inconcebível. Vamos ver o que a questão quer. As quantidades relativas A, B e C apresentadas no gráfico acima também representam a quantidade de energia disponível. Galera, para rapidinho, volta aqui no gráfico. Se isso aqui está dizendo que é uma energia, e vamos lembrar aqui de uma coisa extremamente importante. A energia no ecossistema, ela é unidirecional, ou seja, ela só se desloca em uma única direção, tá aqui, e ela diminui a cada nível trófico. E aí, galera, se a energia diminui a cada nível trófico, não tem como o nível trófico da frente ter mais energia do que o nível trófico anterior. Isso aqui não existe, isso aqui não existe, isso aqui existe. Energia no produtor em grande quantidade, tem uma perda, vai para outro e por aí vai. Então, olha só. Sendo assim, assinar a opção que apresenta o ambiente
em equilíbrio ecológico. Galera, só na leitura e análise do gráfico eu já eliminei a letra A, eu já eliminei a letra B, eu eliminei a letra E. Eu só tenho aqui, ó, C e D. Isso é fazer prova, não é tentar adivinhar gabarito, é prestar atenção na leitura. Então, olha só, letra C. Segundo ambiente, pois apresenta quantidades relativas maiores de produtores, menores de consumidores carnívoros. Pode ser isso? Pode ser. Segundo ambiente, pois apresenta quantidades ideais para as categorias A, B e C, consumidor primário, secundário e terciário. Olha aqui o que ele fez com você, ó. Ele colocou consumidor primário como o A. E o A é vegetação. Vegetação é produtor. Por isso, o gabarito letra C. Relativa aos de produtores e menores de consumidores carnívoros. Está aqui, gabarito letra C. Questão difícil? Não. Questão que tem que prestar atenção e fazer análise do gráfico. Só isso. Mas não é uma questão difícil. Beleza? Muita atenção. Gabarito letra C. Beleza? Vamos para a próxima. Está acabando. Fica tranquilo aí que está acabando. Observe o gráfico a seguir. Então, está aqui, ó. Dois paramécios, são dois protozoários, vão crescendo aqui, num determinado momento o paramécio Aurélia cai, zera, e o caudatum continua. Beleza. Deixa eu puxar uma seta aqui. Galera, o que está acontecendo aqui chama-se competição. O que esse gráfico demonstra, ó, a motoquinha passando, deixa ela passar. O que esse gráfico demonstra é um princípio da exclusão competitiva. O que é isso? É basicamente o que a gente viu na outra questão. Quando cultivados isolados, os dois protozoários sobrevivem perfeitamente. Quando colocados juntos, um vai competir com o outro a ponto de um não sobreviver. Exclusão competitiva, tá? Então, quando que acontece esse tipo de competição? Quando você tem compartilhamento de nichos. O que isso quer dizer? Que você tem duas espécies com o mesmo nicho ecológico. E o que é nicho ecológico? É o conjunto de hábitos de uma espécie. Então, quando você tem aqui a espécie A com o nicho dela, a espécie B com o nicho dela, este ponto aqui, ó, de sobreposição está gerando conflito. Este conflito pode gerar a exclusão de uma espécie. Pode gerar também, se tiver tempo hábil, uma especiação. Pode gerar uma evolução. Mas isso é história mais para frente. Beleza? O mais natural é que ocorra a exclusão. Vamos ver aqui a questão. O gráfico acima apresenta as curvas de crescimento de dois protozoários, o paramécio Aurélia e o paramécio caudatum. Essas curvas foram obtidas com eles cultivados juntos, ok, no mesmo frasco. O meio de cultura foi enriquecido com as mesmas quantidades de nutrientes em intervalos de tempos iguais. Tudo bem. Então, vamos ver o que essa questão está querendo. Assinale a opção que descreve a relação ecológica expressa no gráfico. Então, primeira coisa aqui é o seguinte, já vimos que é uma relação desarmônica, positiva e negativa. Então, vamos aqui agora na malícia, vamos na malandragem. Olha só, parasitismo, ok, pode ser. Inquilinismo, isso aqui é uma relação positiva neutra, isso aqui é uma relação harmônica, cortei. Comensalismo, relação positiva neutra, harmônica, cortei. Competição, pode ser. Predação, pode ser. Beleza. Eu já eliminei duas alternativas. Eu tenho aqui agora três. Então, vamos ver aqui, ó. Parasitismo da subespécie caudatum sobre a subespécie Aurélia da espécie paramécio, com extinção do paramécio Aurélia no 14º dia. Parasitismo, beleza. Um parasita é um organismo que sobrevive às custas do outro. Pode ser que o hospedeiro venha a morrer?
Pode. Porém, o mais natural é que eles se adaptem. Então, eu vou excluir o parasitismo, porque preste atenção numa coisa. Se o caudato está parasitando o Aurelia, vamos analisar o gráfico. Neste ponto aqui, quando a Aurelia já está caindo, o caudato manteve. Mas como se um parasita o outro? Se eu retiro os nutrientes do Aurelia para eu sobreviver, como eu consegui manter a minha população alta, mesmo depois do Aurelia estar caindo? Percebeu? Gráfico está aí para te ajudar. Gráfico é solução. Gráfico não é problema. Então, por isso, eliminei letra A. Já tinha eliminado a B e a C, vamos aqui na D. Competição entre as duas espécies de protozoário, caudato e Aurelia, que disputam os mesmos recursos do frasco, com drástica redução da população Aurelia após o 7º dia. Olha aqui, ó. Após o 7º dia, deixa eu marcar aqui, começa a queda do Aurelia. Interessante, provavelmente é essa. Predação da população Aurelia do protozoário paramétrico sobre a população caudato, da mesma espécie de protozoário. A população caudato é extinta. Beleza, interessante, predação, mas entra no mesmo problema. A relação predador-presa, galera, é uma relação em equilíbrio. Se a presa é o Aurelia, como que o caudato manteve a sua população? O pensamento é o mesmo, por isso eliminei. Por isso, gabarito letra D. Eles estão competindo pelo mesmo recurso e o Aurelia está levando a pior nessa competição. Por isso, ele vai ser extinto ali pelo 13º dia. Tranquilo? Questãozinha também clássica, questãozinha muito importante. Atenção! Estamos caminhando para a reta final, então mantenha o foco aí. Vamos lá! Observe as informações da ilustração abaixo. Então, está aqui um coqueiro representando o produtor. Tem aqui o sol, o fator abiótico do ecossistema, fotossíntese, provavelmente. Temos aqui um fungos decompositores e temos aqui a borboleta representando aqui provavelmente um consumidor primário. Então, olha só, está aqui árvore, sol, fungo, borboleta. Vamos ver aqui. A partir do cartaz, assinale a opção que utiliza os elementos ilustrados, ó, para fornecer informações corretas sobre o fluxo de energia. Então tá aqui, ó. Volta aqui na cadeia alimentar. O produtor, ele vai fazer a fotossíntese, pegar essa energia e essa energia vai passando ao longo da cadeia, até que os decompositores fazem a reciclagem total desses nutrientes. Certo? Então vamos ver aqui, ó. Introduzida na comunidade biótica por um, beleza, produtor, sendo transferida sobre a forma química, alimento aos demais seres vivos. Eu acho que é essa daqui. Vamos ver. Obtida do ambiente físico e passa de ser vivo a ser vivo, retornando integralmente ao ecossistema. Tchau. Originada em 2, beleza, sendo fixada sob a forma química diretamente por 4. 4, não, a gente não é capaz de absorver luz solar e fazer alimento. Quem faz isso são os produtores. Utilizada por 3 a partir de compostos orgânicos, beleza, fungos. Quando ele realiza a fotossíntese, tchau, fungos não fazem isso. Ampliada em 3, a energia se perde a cada nível trófico e decompositor recicla a matéria orgânica. Então, tchau, gabarito letra A. Introduzida na comunidade biótica por um, ou seja, pega essa energia solar, que é a fonte primária e única de energia do planeta, usa a fotossíntese, produz o alimento, essa energia agora é passada ao longo da cadeia, na forma química, na forma de alimento. Perfeito, gabarito letra A, beleza? E a saideira, galera, de cara, antes da gente fazer a nossa última questão, eu quero dizer para vocês o seguinte: muita sorte, confiança, acredita no teu potencial e faz a prova com calma, criatura. Eu estou mostrando aqui para vocês a forma como eu faço as questões. Lê devagarinho, destaca os pontos importantes e não fica catando gabarito, não fica catando alternativa. Faz a prova, beleza? Última questãozinha, vamos lá.
Observe a chave a seguir. Desenho, gráfico, charge, não está aqui à toa. Presta atenção. Oi, pessoal, posso me mudar para esta casa? Só bem-vindo à nossa comunidade. Está na hora de cortar o cabelo. Então, provavelmente isso daqui eram piolhos, novos piolhos chegando aqui. Deve ter piolho, lende, de tudo um pouco. Vamos ver aqui. Analise as afirmativas feitas a partir dos quadrinhos. Então, temos que prestar atenção nos quadrinhos. A relação que existe entre os seres vivos dos quadrinhos e o homem é uma relação de prejuízo para ambos. Bom, qual é o prejuízo para o pessoal aqui, para o piolho? Nenhum. Aqui é uma relação parasitária. Então, tchau. Falta de higiene é um dos fatores principais para a presença dos seres representados nos primeiros quadrinhos. Olha só, falta de higiene seria não tomar banho. Tudo bem, pode ser que facilite o processo? Pode até ser, mas não é a causa principal. Então, não. Alguns seres vivos, como os representados nos primeiros quadrinhos, piolho, podem ser causadores e transmissores de doenças? Podem. A relação que existe entre os seres vivos dos quadrinhos e o homem é uma relação de benefício para ambos. Benefício para ambos? Acho difícil, né? A falta de higiene é um dos fatores principais para a presença dos seres representados nos primeiros quadrinhos? Pode ser. Vamos ver aqui se tem gabarito. Letra A, apenas a 1 e a 2? A 1 com certeza não, então cortei. Então cortei também a letra B. A4, benefício para ambos de forma alguma, cortei a letra E e a letra C. Olha só o que aconteceu. A resposta veio. Você não precisou ficar catando. Gabarito, letra D. Beleza, galera? Povo lindo, então é isso. Vou ficando por aqui. Isso aí foram 21 questões pegando os principais tópicos: citologia, fisiologia, genética, ecologia e seres vivos. São tópicos que têm muita incidência, têm muita relevância. Beleza? Muito sucesso para vocês. Vou estar lá pensando em vocês, energia positiva, e eu tenho certeza que vai dar certo. Beleza? Um abração, mestre Chucrute. Vamos lá, galera. Aprovação virtual. Abração. Tiagão está saindo por aí. Fui!